Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? A aula de hoje é sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Vamos também reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Além disso, vamos reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, professor de linguagens. Vamos apresentar na nossa aula de hoje mais 3 habilidades que são bem cobradas na prova do Enem. Vamos lá? As habilidades de número 9, que diz: reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Bem importante. Habilidade 10. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. De uma forma em geral, as 3 cobranças, as 3 habilidades visam tratar a questão da linguagem do corpo, se a linguagem do corpo é importante na comunicação. Vamos lá? Primeiro comentário nosso é que a linguagem corporal é integradora social e formadora de identidade. Vamos entender? De fato, por meio da linguagem do corpo, eu posso muito bem me sentir parte integrante de um certo grupo, parte integrante de um conjunto de pessoas que dividem do meu mesmo universo, do meu mesmo comportamento. No caso, professores, no caso, médicos. A linguagem corporal das crianças que estão estudando numa certa fase na escola. Por isso, então, a linguagem corporal ela vai formar a identidade daquela pessoa. Por muitas vezes, essa linguagem do corpo falando como se eu estivesse me identificando, me mostrando de fato quem eu sou. Tudo bem? A linguagem corporal no sentido de até mesmo os gestos, a fala, o posicionamento corporal, tudo isso indicativo da minha formação de identidade. A nossa relação com o corpo reflete o materialismo do mundo atual, um certo prazer físico. No caso aqui, é a parte mais hedonista que a gente poderia chamar, a relação do corpo no sentido do corpo físico propriamente, o corpo no sentido de o materialismo do mundo atual, como se eu estivesse adepto às questões materialistas e o meu corpo identificasse isso. Por meio de vestimentas, por meio das roupas, eu posso muito bem demonstrar quais são as minhas tendências. E nessas tendências, a linguagem corporal também ser uma outra demonstração da minha identidade, tudo bem? O corpo possui relação direta com a saúde e com a condição de vida. O que isso significa? Vamos pensar, por exemplo, no que costumou se chamar geração corpo, a geração preocupada com a saúde. Quando aqui nós lemos que o corpo possui essa relação direta com a saúde, a geração da academia, a geração que se preocupa de fato com um bem-estar, com o cuidado da saúde. Cabe aqui um comentário muito importante, sobretudo para as nossas redações. Na hora de você pensar, por exemplo, nessa relação direta do corpo com a saúde, até que ponto vai realmente a preocupação com a saúde ou se não seria de fato apenas uma preocupação com a estética, o surgimento de clínicas de estética, clínicas em que fazem a pessoa melhorarem não só a questão da aparência, mas sobretudo essa questão da estética, não é mesmo? Então aqui quando a gente coloca a condição de vida, é o sujeito ele se sentir integrante de um grupo. Não, eu vou me preocupar com a aparência porque eu faço parte de um grupo que se preocupa também. A minha preocupação não é necessariamente com a saúde em si, mas a minha preocupação é me sentir integrante daquele grupo. Eu não posso me sentir a par, eu não posso me sentir longe daquele grupo. Entendeu? Entender o próprio corpo e o de outras pessoas faz parte dessa interação social. No caso, então, como consequência do item anterior, eu não só preciso entender aquele universo a qual faço parte, mas eu também preciso entender o universo de outras pessoas. Como se nessa interação, nesse contato, nesse diálogo, a sociedade então pudesse conviver bem.
Eu entendo o grupo das pessoas que tem o corpo como prioridade assim. Eu entendo o grupo das outras pessoas que tem um corpo com uma prioridade diferente da minha. E nisso, uma interação social. Pena que nem sempre essas diferenciações são respeitadas. Roupas e movimentos fazem parte desse processo. Com certeza, não é? É só a gente entender toda uma indústria que se formou em função da preocupação de certos grupos com um corpo que de outros não. Aí você vai ver roupas e movimentos também. Aí você vai perceber que de década de 90, início dos anos 2000 para cá, fator esse de uns 20, 15 anos para cá, como que surgiu toda uma indústria voltada para a questão das roupas, as roupas de ginástica, as roupas de academia, as roupas voltadas para aquele universo das pessoas que não se preocupam tanto com o corpo, ou seja, a linguagem corporal, mostrando essa integração na sociedade, mas o elemento aqui de roupas, movimentos, as vestimentas sendo bastante importante nesse processo. Os padrões e as idealizações da sociedade podem levar aos estereótipos. Muito cuidado com esse item extremamente importante. Estão lembrados quando a gente estuda aquele fenômeno do bullying, por exemplo? Aqui a gente poderia muito bem pensar nessa questão dos padrões, aquilo que eu sou obrigado a seguir, as idealizações, as capas das revistas das pessoas musculosas, com corpos atléticos, que eu sou obrigado a seguir. Aqui a gente entende o vocábulo idealizações da sociedade. Tudo bem? E na questão da formação dos estereótipos, quando a pessoa consegue chegar lá, quando a pessoa não consegue chegar lá. E aí a ideia do bullying é justamente mostrar as deficiências, né? Eu ressaltar o defeito daquele que não está conseguindo chegar naquele padrão que foi construído, que foi pensado, que foi moldado pela sociedade. Então, justamente para eu não me sentir longe, distante desse processo, o que eu me forço a fazer? Me forço a me sentir integrante desse elemento. Tudo bem? Observe essa foto. Essa foto foi tirada pelo Sebastião Salgado, fotógrafo muito famoso. A foto que é bem simbólica sobre essa questão do corpo. Por quê? Observamos nela um centro urbano, grandes prédios ao fundo, mas num primeiro plano percebemos a presença de um operário dentro de uma construção praticamente de um andame, pode-se dizer assim, né? Uma estrutura que vai formar lá na frente um prédio, provavelmente, um prédio alto. Lá do alto dá para ele perceber os prédios um pouco mais abaixo, isso é bem importante, mas a estrutura, a posição do corpo de um operário, é bem importante perceber como o operário ele tem o seu corpo predisposto a essa sua atividade. Não poderíamos colocar qualquer pessoa desempenhando esse exercício, essa atividade. Ou seja, a linguagem corporal atendendo também uma finalidade de uma mão de obra, a finalidade do trabalho, no caso desse indivíduo. Ou seja, a linguagem corpórea sendo bastante significativa nesse processo. Vamos continuar. O corpo, com isso, envolve todos os aspectos relativos à nossa imagem social e aos nossos movimentos. Percebeu isso pela foto? De novo, o corpo envolve todos os aspectos relativos, no caso ali, um operário. Pessoa essa que precisa estar bem com o seu corpo para que ela consiga desempenhar o seu exercício diário, sua função social diária. O corpo reflete os valores da sociedade em que nos inserimos. Os produtos culturais. Outro ponto agora. Toda uma indústria que vai ser voltada para os valores que o meu corpo está preocupado. Mais uma vez voltamos à ideia, à temática, de novo a questão dos que são preocupados com a forma física, por exemplo. Os produtos culturais que são reflexos das pessoas preocupadas com esses valores. Não pensemos só no caso das pessoas preocupadas com o corpo. Os valores da sociedade. Pensemos, por exemplo, naquela pessoa religiosa. Produtos culturais que vão moldar a vestimenta dela. Ela tem toda uma indumentária, ela tem toda uma vestimenta apropriada, por exemplo, para ser integrante daquele universo social. Entende? Todos os produtos culturais que passam, então, a ser comercializados em função daquele grupo. Aqui a gente poderia entender que esses produtos culturais formariam a questão da indústria da moda. Percebe? É transitório a questão do corpo, ele sofre uma influência do ambiente histórico e social. Com isso, ele tem uma certa mudança de padrões. Vamos fazer um paralelo? Estamos hoje no século XXI. Se pensarmos bem, século XIX,
quem estuda pela história do mundo como um todo, vai reparar que, sobretudo na Europa, Brasil também se insere nesse processo, a moda na época era ter o corpo cheinho, era ser mais forte. No caso, essa mudança dos padrões, ela vai ser reflexo de uma certa época, entende? Por isso, então, que ela sofre influência do ambiente histórico e social. Tá claro? Com isso, pessoal, busca-se uma universalização, um padrão. Aqui, até atendendo às nossas reflexões para nossas redações, poderíamos inserir aqui um comentário sobre a questão da globalização, não é mesmo? Aquilo que, por exemplo, já se tornou moda no Japão, moda na Europa, moda nos Estados Unidos, copiamos no nosso cenário brasileiro também. Até como um certo ponto de vista mais crítico, poderíamos apontar a ideia aí de um certo mascaramento da nossa cultura pela supervalorização da de outros lugares, da de outros países. E o corpo entrando muito dentro desse processo. Essa universalização da linguagem corporal que existe em outras culturas, sendo trazidas também para a nossa maneira, para o nosso comportamento cotidiano. Tá claro isso, pessoal? Os movimentos do corpo podem representar necessidades ou apenas traços culturais, do tipo as nossas necessidades básicas ou apenas traços culturais. Nesse caso, poderíamos de repente comentar sobre culturas diferenciadas, como por exemplo, pessoas que se identificam por meio de tatuagens, pelo uso de piercings, pelo uso de objetos ao longo do corpo. Se compararmos culturas bem distintas uma das outras, a cultura indígena, por exemplo, com a cultura mais ocidentalizada, consegue perceber? É o caso de jogos, de lutas e danças, por exemplo. Aqui, caberia uma explicação um pouquinho maior. É o caso de jogos quando falamos de movimentos do corpo, lutas, movimentos do corpo, danças, movimentos do corpo. Se pensarmos, por exemplo, com esses traços culturais ligados a jogos, o corpo dos atletas, das lutas, o corpo dos atletas, das dançarinas. Um caso típico, uma dançarina de balé, por exemplo, ela está muito mais preocupada com a questão corpórea de um tipo do que, por exemplo, aquele operário da foto, em que o corpo para ele é um requisito para sua mão de obra diária. Enquanto para a dançarina de balé, como se também fosse a sua mão de obra, no entanto, com características completamente distintas. Entende? O lado do aperfeiçoamento do corpo, enquanto minha preocupação do corpo apenas a fim de trabalho. Também isso é uma forma de linguagem, eu pertencer a um certo grupo. Para terminar, poderíamos comentar a existência das tribos, a formação das tribos culturais em função do corpo, em função da vestimenta. Nesse quesito de que a linguagem do corpo fala, as tribos também começando a existir. Então poderíamos pensar citando a tribo dos grunges, que só se vestem de um determinado jeito. Os hippies, que têm uma certa vestimenta comum. Não só a vestimenta, mas também a maneira de se portar. Os atletas, as pessoas que fazem parte de danças, de jogos. Com isso, a linguagem corpórea introduzindo essas pessoas pertencentes a certas tribos. Tá claro isso? É isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. Estude bastante a aula de hoje. O estudo da linguagem do corpo é algo bastante cobrado nas provas do Enem. Tudo bem? Até a próxima. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 7. Bom estudo e até a próxima aula!